Então vamos lá? Hoje a gente vai falar aqui sobre 5 fundos imobiliários para você que pensa ali em já viver de renda, né? Já se aposentar aí. E cara, o vídeo de hoje está incrível, então antes de mais nada, quem puder já deixar aquele like aí, sardinha raiz, já deixa o like na confiança, né? E se lá no final do vídeo você não gostar, você tira o like. E se você ainda não é inscrito nesse canal, cara, aperta esse botão aqui, porque vale muito a pena. Antes de mais nada, é bom a gente lembrar que esse vídeo não é uma recomendação nem de compra e nem de venda, e você não deve investir os seus recursos ali se baseando em um videozinho do YouTube. É importante a gente entender também qual que é a função que um fundo imobiliário cumpre na sua carteira, porque muita gente acaba se enganando com isso aqui e comendo bola, né? Vamos supor o seguinte: Raul, eu tenho 22 anos, ainda quero trabalhar por mais 40 anos ali. Será que eu deveria montar uma carteira majoritariamente coberta por fundos imobiliários? Imagina o seguinte: você tem ali 70% do seu patrimônio em fundos imobiliários. A maioria dos fundos imobiliários, eles não têm um crescimento no valor da cota, eles simplesmente se reajustam ali pela correção na valorização do imóvel. Mas você imagina que se você investe, por exemplo, em uma empresa, ela pode criar uma tecnologia nova. Vamos supor que você tivesse investido, por exemplo, na Sony, essa empresa que é dona da câmera que eu estou usando agora. A Sony cria uma nova câmera ultra motherfucker ali, uma câmera que realmente produz imagens espetaculares e por 10% do preço. Ela pode ter um salto ali no preço das ações muito grande, ela pode ter uma valorização muito grande por ter desenvolvido essa nova tecnologia. Isso não vai acontecer com o fundo imobiliário. Portanto, se você espera ali uma grande valorização do seu patrimônio, não faz sentido que você tenha grande parte dos seus investimentos em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles têm outra vertente. Como que funciona o imóvel? Se você compra um apartamento e você aluga ele, você tem uma renda passiva. Então, para quem está na fase de viver de renda passiva, ou seja, Raul, eu já tenho um patrimônio bem perto do que eu gostaria, já estou bem tranquilo, você pode ir diminuindo progressivamente a sua exposição em ações do Brasil, ações do exterior, e se expondo um pouco mais em REITs, né, que são como se fossem os fundos imobiliários americanos. Pode ir colocando um pouquinho de fundo imobiliário. Por quê? Porque você está querendo gerar renda passiva e movendo um pouco para renda fixa. Então, se você já está nesse momento, o ideal é que você componha ali uma carteira talvez com mais fundos imobiliários do que ações. E se você ainda é mais jovem, está numa fase que você pretende construir patrimônio ainda, aumentar o seu patrimônio por muitas vezes, faz mais sentido você se expor em ações, talvez um pouquinho de small caps, talvez um pouquinho de empresas que estão desenvolvendo tecnologias novas. Deu para entender? Dito isso, a gente vai falar aqui sobre 5 fundos imobiliários que são ótimos ali para quem pensa em se aposentar um dia, né? Para quem pensa ali em gerar renda passiva. O primeiro fundo imobiliário que a gente vai falar aqui é o CSH Logística, Fundo de Investimento Imobiliário. Você conhece ele provavelmente pelo nome de HGLG11. Por que esse fundo é tão interessante? Ele é um fundo ali que cuida principalmente de logística. Como é que é isso? Você tem alguns galpões ali que ele aluga para algumas empresas que necessitam de propriedades em lugares específicos e estratégicos para a saída dos produtos delas. Imagina o seguinte: eu tenho uma loja aqui, né, e eu preciso de algum lugar para escoar os meus produtos. Eu não posso manter isso no centro da cidade. Você imagina se eu ponho isso aqui no centro de São Paulo, ou no centro aqui de Goiânia mesmo, ou no centro aí de Porto Alegre, seja lá onde você mora. Se você coloca, você tem trânsito, você tem um monte de coisa. Então qual que é a saída? Os caras colocam isso ali perto de uma BR ou em algum ponto estratégico que facilite essa logística de modo geral. E é exatamente disso que vive aqui o HGLG. E aí ele tem ali 14 parques logísticos espalhados por vários estados, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Cada um desses aqui corresponde a uma região onde fica mais fácil ele escoar. Eles não têm nenhuma aqui no norte e no nordeste, mas eles têm ali um bom escoamento a partir do centro-oeste para baixo, porque Minas Gerais é fácil de trazer aqui para Goiás também, fácil de levar para Mato Grosso, né? Na outra ponta aqui, mas você consegue. Para a parte de cima fica um pouquinho mais complicado, mas eles têm ali, também o Rio de Janeiro está um pouquinho mais aqui perto ali de Vitória você vai para vários lugares, tem gente que mantém ali o centro de logística muito ali perto. Então como é que funciona isso, né? Eles alugam ali esses locais, né, esses imóveis ali para essas empresas e eles obtêm um aluguel disso. Aí eles têm 70,4% então em imóveis, né? Aí eles têm um pouquinho ali em fundos imobiliários, né, 12,4%. Eles têm 2,8% em CRIs e 14,4% em outros tipos de renda fixa. Pode ser ali LCI, LCA, né? Outros tipos de renda fixa ou um pouco de dinheiro em caixa mesmo. Então é muito importante você ficar atento à concentração de onde vem a receita desse fundo imobiliário. Por quê? Os fundos imobiliários ali que investem exclusivamente em CRIs e
CRAs ou em renda fixa, eles não são bons fundos. Você não está garantido ali no imóvel, você está garantido em papéis. E para você se expor nesse tipo de fundo, né, que tem ali exclusivamente papéis, a fonte de receita majoritária é papel, compensa muito mais você investir diretamente, porque você não paga essa taxa de administração. Entendeu? Apesar de eles conseguirem as taxas melhores, eu não gosto de fundo imobiliário por isso. Quando você vai investir em fundo imobiliário, você está buscando o quê? Robustez, você está buscando ali ter um conforto maior, você está buscando um pouco mais de estrutura, solidez ali nos seus investimentos. Se você vai investir em um fundo imobiliário ali que exclusivamente tem papéis dentro de carteira, cara, é vacilo. E esse é um erro que os novatos cometem sempre. O cara escolhe ali simplesmente pela renda. Só que a renda não conta a história inteira. Esse fundo pode estar pagando muito bem porque ele não tem custos ali com os imóveis e tal, porque está investindo em papel. E aí você precisa prestar muita atenção nesse tipo de coisa, pelo menos eu não gosto, se você gosta, tudo bem. Quem são os inquilinos desse fundo? Isso é uma coisa muito importante de você observar também, né? Quem são, se são grandes empresas ou não, se está bem dividido. Por quê? Porque vamos supor ali que esse fundo alugue para uma única empresa e essa empresa está à beira da falência. Você vai comprar cotas desse fundo ali, ele pode parar de pagar ali os dividendos mensais, né? Os proventos dele ali mensalmente, e aí você ficaria ali vulnerável, ficaria com um imóvel ali que às vezes está desvalorizando o fundo. Cara, uma dor de cabeça. Então é muito importante você olhar se está pelo menos bem dividido ali e se são empresas relevantes ali, são empresas saudáveis, quando você quiser fazer uma pesquisa mais profunda. Então os principais inquilinos ali, a Volkswagen, Lojas Americanas, a Betim, GR Louveira, Itupeva, Condomínio CSJ, CJC, né? A Kremer, a Extrema, Master Office, Tetra Pak, Gerdau, cara, só empresas gigantes ali, e os caras estão bem diversificados também. A empresa que mais tem ali uma fatia expressiva é a Volkswagen, né? Tem uma fatia de 21,7%, é capaz de afetar bem as receitas do fundo, mas é uma empresa grande, relevante, empresa aí que tem um histórico com o Brasil muito importante. Então, qual que é a relação ali de dividendos? Ele paga bons dividendos? Cara, o HGLG está pagando um retorno por cota hoje de 78 centavos, não é absurdo, mas você está pagando aqui pela segurança, né? Lembra, o HGLG não é o fundo mais rentável, você tem várias oportunidades melhores, mas é um dos fundos mais estáveis, um dos fundos com o maior número de propriedades, um fundo que tem um grande patrimônio ali sob gestão. Isso é muito importante também, não olhar só a valorização do fundo em si ou só o retorno por cotas. Nos últimos 3 meses, ele pagou ali R$ 4,19. O retorno em relação à cota atual está 0,44 por mês, 2,35% nos últimos 3 meses. Não é um retorno absurdo ali, está um dividendo até abaixo do que deveria, né? 6,20% ali. Hoje ele está custando R$ 175,08 e o PVP dele está 1,21 vezes. Eu não compraria ele nesse valor, tá? Tem alternativas melhores, mas por que eu coloquei ele na lista então? Porque é muito importante você ir acompanhando aqui, pode ser que você consiga um ponto de entrada dele melhor no futuro. Nesse preço que ele está aqui, você está pagando 1,21 vezes o patrimônio. Não seria absurdo, mas nesse retorno por cota, sabe, não é aquela coisa que está super legal. O patrimônio líquido dele é 2,7 bilhões, o que faz dele aí um dos fundos mais tradicionais e muito procurado pelas pessoas, porque ele tem ali certa segurança, né? Quem investe em fundo imobiliário está procurando a estrutura de imóveis, então muitas vezes é o que eu estou falando para vocês, você vai ter que trocar um pouco ali a rentabilidade que você poderia ter com esse fundo por um pouco mais de segurança, tá? Então matamos aqui ele, a gente vai para o segundo agora, que é o Kinea Renda Imobiliária, Fundo de Investimento Imobiliário, KNR11, também outro fundo muito clássico, não é novidade, a gente vai deixar as novidades aqui para os próximos, não é novidade também, é um fundo ali muito conhecido no mercado, ele é do tipo tijolo também, ele vive ali de alugar imóveis, né? Principalmente ali lajes corporativas e também alguns centros de distribuição, né? Ele também tem ali isso, então ele tem imóveis corporativos e imóveis logísticos. São 19 ativos, a maior parte no estado de São Paulo, que é considerado uma das melhores regiões aí. Você tem um pouquinho em Minas Gerais, um pouquinho no Rio de Janeiro também, ou seja, só nos 3 maiores estados do Brasil. A receita do fundo está dividida da seguinte forma, importante você saber, 53,86% de toda a renda dele ali, né, vem da logística. E 46,14% vem dos escritórios. Isso é muito importante, principalmente nesse momento, porque a demanda por logística na fase de e-commerce está aumentando. A demanda por escritórios em fase de pandemia está abaixando. Então é normal que esse fundo aqui seja um pouquinho mais penalizado se essa coisa de pandemia se agrava e tal. É importante a gente pensar nesse tipo de coisa. Então ali, por segmento, né, principalmente serviços, 35%, setor financeiro ali, 2% da estrutura dele, comércio, 29%, engenharia, 8%, indústria, 7%,
Aí você vai vindo aqui, vou deixar o quadrinho aqui para você ir observando aqui todas as outras estruturas dele, mas é um fundo bem robusto, bem famoso, é bem conhecido aí de modo geral, né? Com relação ali aos dividendos, o retorno por cota dele está 0,69 centavos por cota no último que ele pagou e nos últimos 3 meses foi R$ 1,90. Então, em relação ao valor de cota atual, está pagando 0,43% de yield ali. O retorno dos últimos 3 meses foi 1,25%. Então, está abaixo até ali do HGLG, né? Então, está abaixo ainda. E aqui a gente tem os indicadores dele, mas aqui você tem alguns números que podem te ajudar a entender um pouco melhor isso, né? Então aqui, a cota dele hoje está R$ 157,67, o patrimônio líquido dele está 3,8 bilhões, né? O PVP está 1,02, está num bom momento aqui, ele está quase próximo ali do preço por valor patrimonial dele, que é um indicador muito importante na hora que a gente vai falar de comprar imóvel. Você não pode comprar um imóvel que vale 100 mil por 120 mil, a diferença é muito grande, mesmo que você tenha um retorno por cota interessante, você está pagando 20% acima do valor do imóvel ali. Então imagina se você estivesse comprando um apartamento de 100 mil por 120, você ia demorar a recuperar o seu investimento. Então aqui você está pagando quase parelho ali, né? Seria como se você estivesse pagando 102 mil reais, não está tão distante. Então o dividendo dele anualizado está 4,98% e o último rendimento por cota 69 centavos. Lembrando que ele teve agora, passou por um momento mais complicado em relação a isso que eu disse para vocês. A pandemia afetou duramente alguns nichos de fundos imobiliários e é uma parte desse fundo aqui foi bem afetada, principalmente essa parte de laje corporativa e tal. Então é muito importante vocês entenderem que o mercado nesse momento tem um descrédito com isso aqui e que ele também reduziu ali o pagamento de proventos dele. Então o KNRI, que em outros momentos já teve a cota bem mais alta, se você pegar ele aí nos últimos 6 meses, a gente está falando aí de uma queda aí de 4,17% no preço dele e chegou a quedas piores ainda, né? Ele chegou a já ter 7,83% ali no meio do ano passado. Se você pega de um ano para cá, então você tem uma queda aí de um ano para cá de 8,80%. Então ele está numa fase onde está mais complicadinho ali, por isso ele pode se mostrar aí para algumas pessoas como uma oportunidade, mas aí depende do seu ponto de vista sobre as coisas. A gente vai falar aqui agora do Vinci Shopping Centers ali, fundo de investimento imobiliário, o famoso VISC11, né? Dos 3 que a gente falou aqui até agora, eu tenho os 3 na minha carteira. O Vinci é um fundo de tijolo ali, ele é controlador de vários shopping centers. Como é que funciona um fundo de shopping center, Raul? Ele tem alguns shoppings ali, ele aluga essas salas para os lojistas e ele consegue ali um bom retorno. Os fundos de shopping centers são famosos aí por ter cotas extraordinárias em alguns meses do ano, porque tem alguns que eles têm participação ali, de certo modo, nas lojas. Então, um tipo de fundo muito interessante, muito saudável, fora de período de pandemia onde fechou tudo. Eles são historicamente muito saudáveis, né? São fundos ali que você, sempre foram considerados boas vacas leiteiras ali. E o portfólio desse fundo específico, cara, é muito legal porque ele tem ali 15 shoppings, né? Então ele tem uma parte do Iguatemi Fortaleza, tem uma parte ali do Minas Shopping, tem uma parte do Shopping ABC. Cara, é muitos imóveis, vou deixar até aqui para vocês também, você pode dar uma pausada, dar uma olhada mais atenta aqui, mas é um tipo de fundo muito legal, eu gosto muito dele. Em termos de relevância da receita aqui, você pode pausar aqui, mas o principal dele é o Prudent Shopping, o Praia da Costa, né? Ele também tem uma relevância muito grande ali no Iguatemi Fortaleza, no Granja Viana, né? No Ilha Plaza. Então, assim, a maior parte dos shoppings não são ali aqueles shoppings ultra famosos, ele tem uma participação em shoppings ali que às vezes são menorzinhos ou não muito considerados aí pela maioria das pessoas, porque não são todos os shoppings aqui que você conhece, né? Com exceção a esses que são os principais das cidades onde ele está ali, você não conhece, mas o retorno por cota dele é extremamente interessante historicamente e agora, obviamente, no meio de pandemia, os caras tiveram que cortar aluguel, tiveram que fazer algumas coisas ali, então está muito prejudicado, só que, porque eles tiveram que fazer esses ajustes, as cotas também foram muito prejudicadas, estão muito baratas, né? Então, do ponto de vista geral, para quem estava esperando uma grande oportunidade para esses fundos e está disposto a pagar esse risco, lembra, né? Os shoppings ainda não estão operando do mesmo jeito, pode ter um lockdown, pode ter alguma coisa, a gente não saiu da pandemia, então é muito importante você entender que ao entrar nesse tipo de investimento, você está pagando um prêmio de risco ali, né? Você está podendo receber isso, né? Mas está pagando um preço aqui que pode ser que se deteriore ainda mais e tudo mais. Então é muito importante você ter isso na sua cabeça e pesquisar a fundo isso aqui e não se basear só no vídeo para poder tomar uma decisão dessa séria com o seu dinheiro, né? Então o retorno por cota dele, o último foi 60 centavos, nos últimos 3 meses ele pagou 1,60, em relação ao valor de cota atual ele pagou 0,52% da última vez, foi bem interessante, o último dele já começou a ter uma normalização ali, e nos últimos 3 meses 1,38%. Mas aí quando você olha para o preço de cota dele, está R$ 114,67, ele tem
um patrimônio líquido de 1,7 bilhão de reais aí, o PVP dele está abaixo, ou seja, está comprando ele abaixo do valor patrimonial, né? A gente estava falando aqui que é muito importante você prestar atenção nesse preço por valor patrimonial. Aqui a gente encontra uma oportunidade. É como se você estivesse comprando um imóvel de 100 mil por 97 mil reais. Então aqui você encontra um PVP de 0,97. Então, se você pegar o valor do patrimônio dele, ele está sendo negociado abaixo desse valor patrimonial nesse momento de pandemia, exatamente por conta da crise. Quem que quer comprar um shopping com um shopping fechado, gente? Ninguém, né? Então por isso você está encontrando ali ele abaixo do valor patrimonial. O dividend yield dele anualizado está em 3,56%, não está pagando bons dividendos, óbvio, né? Está nessa crise toda. E o último dividendo dele por cota eu já falei para vocês. Então aqui agora, cara, a gente vai vir aqui para o quarto, né, que é o BTG Pactual, fundo de fundos aqui, o BCFF11, e eu quero fazer um convite especial para você, cara. Você que está aqui, cara, me segue no Instagram, o link está aqui embaixo, né? Se você quiser ir lá me seguir agora, é muito legal. Tô postando um conteúdo todo diferente lá, faz muito sentido, @o_Raul_Sena, muito foda. Antes da gente falar aqui do BTG Pactual, que é um fundo também conhecido no mercado, só que esse aqui tem algumas características aqui que eu vou explicar para você. Então o quarto aqui é o BCFF11, é um fundo muito conhecido. E aqui tem uma coisa diferente do restante do mercado. Quando a gente fala de um fundo como o BCFF11, ele é um fundo de fundos. O que é isso, né? Ele tem o dinheiro dele ali, tá lá dentro dele, e ele tem uma participação em outros fundos imobiliários. Deu para entender? Então é como se ele tivesse uma carteira de fundos imobiliários. E ele faz ali uma gestão dessa carteira. Então você está pagando um fundo para fazer uma gestão ali de uma carteira de fundos. Eles tentam sempre pagar o melhor dividend yield ali, sempre tentar conseguir os melhores valores nesses fundos. E aí, como eles são maiores, os caras têm ali uma equipe que faz isso. Tá, essa é a grande vantagem, né? Você está tendo aqui uma diversificação muito maior em diferentes fundos, pagando uma cota só. Raul, tudo que tem, então, num fundo de fundos é vantagem ali para mim? Então eu tô tudo muito bem, no mercado não existe isso, né? Toda vantagem impõe necessariamente uma desvantagem. É como fosse a lei de Newton ali, uma força igual, né? Do mesmo jeito que você tem uma vantagem, você tem uma desvantagem. Todo fundo de fundo você está pagando 2 vezes a administração. Então imagina, você me paga para gerir sua carteira e você paga cada gestor daquelas empresas para gerir aquele empreendimento. Então você está me pagando para gerir uma carteira e pagando alguém para gerir o empreendimento. No fundo de fundo não é diferente, você está pagando 2 equipes de administração. Então imagina, você está pagando 2 custos com energia, 2 custos com água, 2 custos com time, 2 custos com tudo ali dentro daquilo. Isso pode cair um pouquinho sua receita, né? O BCFF11 tem uma carteira de 67 fundos, né? Os mais relevantes ali são HGRU, o BTCR, BRCR, BPML, BTLG. Então ele tem muitas aqui, né? Então muitas vezes até você pode ter uma dupla exposição investindo nele, muita gente faz isso, né? Mas você tem uma diversificação muito maior. Eu particularmente, eu sou do time que gosta muito de fundos. Inclusive eu tenho, é a minha maior exposição em fundo imobiliário é no BCFF11. Do mesmo jeito que eu não gosto de papel, eu gosto de fundos, porque eu acho que cria uma diversificação muito maior. Gere bem essa carteira aqui, eu acho muito interessante como eles fazem essa gestão. Eu gosto muito do BCFF11, então faz parte aqui da minha carteira. E aí, aqui vem outro problema do BCFF11 para quem não gosta de fundo de papel. Por quê? Eu não gosto, por exemplo, só que ele tem 33% em fundos de crise e CRAS ali, né? Então, assim, é bem complicado você olhar para ele e falar assim, nossa, que maravilha. Então, esses 33% aqui é um preço que eu estou disposto a pagar em troca da diversificação que ele tem no comercial, logística, shopping, híbrido. Por quê? Porque eu acho que o melhor jeito de me expor num fundo de papel, já que eu não gosto, é estando dentro de uma carteira ali com outros fundos. Porque aqui eu estou bem diversificado. A cada R$1 que eu tenho ali investido, por exemplo, 33% da receita desse R$1 está vindo de CRI e CRA. Mas o restante está vindo de fundos mais estáveis. Numa crise muito legal, onde pega forte ali os CRIs e CRAs, né? Então, eu ainda estaria protegendo parte do meu investimento ali. Pelo menos é essa a minha logística. Eu gostaria de saber se faz sentido isso para você, se essa estratégia se encaixa na sua também, ou não. Você pode comentar aqui para mim. Também não tem problema nenhum, cada pessoa pensa de um jeito. O último retorno por cota dele é de 56 centavos no último mês, ou seja, 0,61. Você vê que tem um retorno por cota um pouco mais alto que os outros por conta do risco, né? Lembrando sempre, nos últimos 3 meses sofreu, assim como os outros, 1,76%, R$1,62. R$1,62 ali por cota. Hoje, uma cota dele está R$ 91,30. Lembrando, eu falei aqui muito de fundos que tem um retorno por cota muito mais... eu falei muito aqui de fundos que tem uma cota muito cara. Você tem fundos imobiliários ali com uma cota de 6, 7, 8, 10 reais. Se vocês quiserem, eu posso fazer aqui fundos baratos e bom. Então comenta aqui que eu posso fazer o preço da cota barata. Né? Não necessariamente que esteja barato o patrimônio, mas o preço da cota barata para quem vai investir menos ali. Então depende de vocês quererem esse vídeo ou não. Né? A continuação sempre parte para mim do ponto. Cara, quanto mais gente se inscreveu no canal, quanto mais gente gostou do vídeo, quanto mais gente comenta aqui, faz mais sentido para mim progredir nesse assunto. Por isso que eu não trago tantos fundos imobiliários, porque
porque a minha comunidade aqui não costuma gostar tanto. Então eu tô trazendo aqui para vocês pra gente testar. Se vocês comentam, interagem, compartilham, cara, eu vejo, putz, funcionou, trago mais. Então, patrimônio líquido 1,7 bilhão de reais, né? O PVP 1,09 também tá dentro ali da minha margem, ainda não pago muito mais alto que isso. Na verdade, isso aqui tá no meu limite mesmo. O dividend yield anualizado está 6,08% e o último rendimento por cota de 56 centavos que eu já tinha falado para vocês. Então aqui o dividend yield está um pouco abaixo, todos os fundos estão, então nesse momento aqui o BCFF também está e tem esses dois problemas, né? Então quais são os dois problemas do BCFF? Apesar de eu falar dele aqui, eu não sou aquele cara que eu vim aqui e falo só as coisas boas, né? Tem os problemas aqui, falei para vocês o problema do show, falei para vocês todos os problemas de cada fundo aqui. Então aqui a gente olha aqui, esse aqui com o problema, duas administrações, você está pagando, não é todo mundo que gosta, e está comprando 33% da receita ali de fundo de papel. Então lembre-se sempre disso, não é bom essa característica nele, mas se fizer sentido na sua carteira pode ser bom para você. Então a gente vai falar aqui do Red Brasil Shoppings, né? O HGBS 11, ele assim como o 20 também é um fundo ali de shoppings exclusivamente, né? Ele trabalha ali oferindo renda por meio de aluguéis e blá blá blá, que vocês já entenderam como é que funciona esse rolê. O bom de entender um é que você entende todos do mesmo nicho, né? Como é que funciona a receita dele aqui? 87,5% que ele chama de estratégico é, na verdade, 63% imóveis, que é o que a gente está procurando, tem 25% de carteira de fundos imobiliários, tem também 10,1% de fundos líquidos ali, um pouquinho de CRI, 1,7% e fundos de renda fixa, 1,1%. Então esse fundo ele é muito conhecido no mercado porque ele tem uma estratégia diferente dos outros. Ele mantém uma parte em fundos imobiliários e é como se fosse um fundo de fundo com um fundo de imóvel. Por quê? Porque ele sempre tem liquidez ali sempre na mão. Então ele é um fundo muito interessante e ele tem ali 17 shopping centers na carteira, né? Então assim, é muito grande, a maioria em São Paulo, mas ele também tem Santa Catarina, também tem Rio Grande do Sul, também tem RJ e tem Mato Grosso. Então é muito interessante. Em termos de relevância de receita, a gente tem ali primeiro a Penha, depois o West Plaza, depois o Parque Dom Pedro, a Moca, né, o São Bernardo, regiões ali muito estratégicas, que não são as regiões mais visadas por shoppings. Então aqui é uma estratégia muito eficiente, só que tá sangrando pra caramba, não podemos mentir aqui. A HGBS tem uma estratégia complexa ali, funciona bem, mas na crise ele tomou na hora. Né? Então aqui você tem um retorno por cota de 80 centavos, o último retorno dele. Não fica se animando porque você não sabe o preço da cota ainda. Então você se animou, né? Falou, nossa, foi melhor que os outros. Mas tem que olhar o preço da cota, né? Em relação ao valor da cota atual foi 0,37%. Nos últimos 3 meses ele pagou R$ 2,06, 0,94% ali. Só que o preço de uma cota dele hoje está R$ 215,03. Não está maravilhoso. O patrimônio líquido está 2,2 bilhões aí de reais. O preço pelo valor patrimonial dele está 0,99, né? Então aqui a gente está falando aqui de um preço abaixo do valor patrimonial envolvendo riscos. O dividend yield dele anualizado está 3,03% e o último rendimento por cota, então eu já tinha falado, mas só lembrando, 80 centavos. Cara, o que é importante aqui você entender? Eu peguei aqui nessa lista e desenvolvi uma lista pensando em fundos imobiliários para se aposentar. Essa palavra muda tudo. Eu não escolhi os mais lucrativos, eu escolhi os mais seguros no meu ponto de vista, pensando numa janela de tempo maior, tá? Então aqui estou falando de segurança. Se vocês quiserem que eu faça de barato, mais compensador, melhor custo-benefício, depende de vocês aí. Vou ficar contando com isso. Cara, se você não entrou no nosso grupo do Telegram também, é um bom momento para você entrar. Um beijão e até o próximo vídeo.